Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Irmãos, Jesus disse que nenhum dos animais que Deus criou, eles são esquecidos por Deus. Deus não se esquece de nada da sua criação e muito menos de nós. E a memória de Deus, irmãos, é uma memória perfeita. Deus não tem amnésia. Deus não se esquece das coisas. Deus, Ele lembra de tudo o que Ele fez. Ele conhece cada detalhe do universo. A Bíblia diz que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele sabe até mesmo se uma folha cai de uma árvore. Deus, Ele sabe daquilo ali. E Deus, Ele sabe também quando nasce um bebezinho no ventre da sua mãe. Ele conhece você na totalidade, muito mais do que você se conhece, porque antes de você nascer, Deus já te conhecia. E lá no Salmo 139, o versículo 16 e 17, Davi disse o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Amém? Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos, eu também fico ansioso de vez em quando. E nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, porque Ele nunca se esquece de nós. E hoje nós vamos meditar na vida de um homem chamado Neemias. A Bíblia conta que Neemias era um homem temente ao Senhor e ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ou seja, ele servia ao rei. Se alguém oferecia alguma coisa para o rei, ele tinha que experimentar antes de passar para aquele rei. Então, ele servia este homem e ele vivia longe dos seus irmãos, porque ele era judeu e ele vivia longe da sua nação. Mas um dia o seu irmão o procurou e ele chegou para Neemias trazendo uma má notícia, uma péssima notícia. E se tem uma coisa que tira a nossa paz, irmãos, é ouvir notícia ruim, não é isso? A gente está tão cheio de notícias ruins. E às vezes, esses dias mesmo, meu irmão me ligou e falou: Juninho, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual que você quer? Aí fala logo a ruim aí, né? A gente está tão acostumado com notícia ruim, já conta logo para eu já sofrer de uma vez, vamos ver o que é isso, né? E aí o irmão dele chegou e contou: olha, não tenho notícias boas. O nosso povo está sofrendo amargamente. A cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. O nosso povo foi levado cativo, foi levado preso. E aqueles que ficaram agora estão sendo humilhados, estão sofrendo humilhação. E isso já faz muito tempo. A Bíblia conta que quando Neemias ficou sabendo disso, ele simplesmente sentou e chorou por vários dias. Irmãos, Neemias ficou 4 meses orando a respeito disso, orando, jejuando, se lamentando, porque ele sofreu muito, era o seu próprio povo que estava passando por tudo isso. Até que um dia ele estava diante do rei e o rei percebeu que Neemias estava triste. E ele até comentou com ele: ué, Neemias, não estou entendendo não, toda vez que você chega aqui na minha presença você está feliz, você está dando glórias ao seu Deus aí, e hoje você está triste, me conta, o que está acontecendo? E foi então que ele abriu o jogo com o rei. Com certeza fez isso com muito temor, com muito tremor, porque o rei naquela época, se ele mandava matar, acabou, não tinha como revogar isso. E naquele momento ele falou o seguinte: olha, rei, como eu posso estar feliz se o meu povo, a minha família estão sofrendo? E eu estou muito triste por causa disso. E o rei falou: o que você quer? Eu gostaria muito de poder ir lá ajudar eles, ajudar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Irmãos, a graça de Deus estava sobre Neemias. Deus havia atendido o seu clamor, Deus havia visto o seu quebrantamento, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. E ele então recebeu a carta do rei para ir lá socorrer a sua família. E durante toda a reconstrução que ele foi fazendo, junto com os outros irmãos, ele foi pedindo para Deus se lembrar dele. Ele foi pedindo para Deus se lembrar do seu povo. E ele sempre dizia: lembra-te, Senhor.
lembra daquilo que o Senhor prometeu, lembra daquilo que o Senhor fez. E nós vamos ver então 7 coisas que Deus se lembra. E isso você vai poder trazer para a sua vida. E você vai ganhar novamente uma confiança em Deus que talvez você já tenha perdido há um bom tempo. Por isso, eu quero que você coloque a sua fé no Senhor, porque essa mensagem Deus tocou muito forte no meu coração. Abra comigo, vamos lá em Neemias, o livro de Neemias, capítulo 1. E no versículo 7 ele disse assim para Deus: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém? Então aqui nós vemos Neemias pedindo para Deus se lembrar das suas promessas. Esta é a primeira coisa, irmãos, que Deus se lembra, das promessas que Ele fez a nós. Neemias sabia que toda aquela destruição foi por causa da desobediência aos mandamentos de Deus. E Deus já havia alertado, Deus já havia dito que o povo dele seria disperso pelas nações, seria espalhado se eles desobedecessem. Então Neemias, ele pede para o Senhor se lembrar. E a Bíblia diz lá em Jeremias 1:12, o Senhor diz assim, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Irmãos, Deus zela pela sua palavra. Deus tem compromisso, não com a palavra do pregador, mas com a palavra dele. E qualquer um que abra a boca e comece a falar deste livro, é boca de Deus. Amém? Então Deus tem compromisso com a palavra dele, e Deus está vigiando para que essa palavra se cumpra. Jesus confirmando isso, ele disse que passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão querendo relativizar a palavra, estão querendo modificar a Bíblia, estão querendo trazer para aquilo que agrada a elas, porque se existe um livro que vai contra o ser humano, que vai contra a sua vontade, é a Bíblia. Ela nos confronta, irmãos. E esses dias, há um tempo atrás, uma pessoa falou para mim o seguinte: a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, irmãos, se fosse escrita por homens, seriam só mensagens boas. Se fosse escrita por homens, tinha só mensagens de encorajamento, de fortalecimento. Mas a prova de que a Bíblia foi escrita por Deus, porque a Bíblia vai contra a nossa vontade. A Bíblia vai contra os nossos desejos, muitas vezes, contra os nossos pecados. Ela nos confronta, irmãos, mas ela também liberta, a verdade liberta. Amém? Então, nada vai passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. E aí eu te pergunto uma coisa: você ainda tem confiado nas promessas de Deus? Ou você acha que Deus mudou? Que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo? Ou você acha que Deus é homem para mentir, falar uma coisa que Ele não vai cumprir? Jamais, irmãos. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E Neemias estava pedindo a Deus a respeito disso. A segunda coisa que Deus se lembra é a respeito dos seus servos. Deus não se esquece dos seus filhos. Vamos lá no capítulo 5, Neemias capítulo 5, o versículo 19. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Irmãos, aqui Neemias estava pedindo ao Senhor: Deus, lembra de mim. Senhor, não se esqueça de mim, não me abandone. Irmãos, quando a gente sabe que Deus, Ele está conosco, isso traz um conforto muito grande, principalmente quando a gente se sente sozinho, principalmente quando ninguém acredita em nós, principalmente, irmãos, quando a gente não sente mais a presença de Deus. Nós precisamos crer que Deus é fiel nas suas promessas e que Ele não vai nos abandonar. Amém? Isaías 49, o versículo 15, diz o seguinte: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Irmãos, Deus não vai nos abandonar, Deus não vai se esquecer de nós. Como eu disse, Ele já nos conhece antes mesmo
de nós nascermos, Ele já sabe tudo a nosso respeito. A terceira coisa que Deus nunca esquece são dos nossos inimigos. Deus não se esquece das pessoas que fizeram mal contra você. Olha comigo o capítulo 6, Neemias capítulo 6, o versículo 14. Olha a oração dele: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Irmãos, Sambalate e Tobias eram as pedras do sapato de Neemias. O diabo usava aqueles homens para tentar parar aquela obra. Sabe por quê? Porque Neemias estava cumprindo a vontade de Deus. Se você quiser ser perseguido, se você quiser ser desencorajado, é só você decidir andar com Deus. Jesus disse: aqueles que quiserem me seguir serão perseguidos. Irmãos, esses dois homens tentaram impedir a reconstrução de Jerusalém, e Neemias simplesmente pede para Deus se lembrar dos inimigos. Irmãos, do mesmo modo como Deus não se esquece da gente, Deus se lembra de tudo que fizeram contra nós. Mas agora nós estamos numa nova aliança. Nós não estamos no Antigo Testamento. Naquela época era olho por olho, dente por dente. E Deus no Novo Testamento, Ele nos dá um aviso. Ele se lembra sim, mas Ele nos dá um aviso. Abra comigo lá em Romanos 12. Deixa guardado aqui Neemias, deixa marcado na sua Bíblia aí, e vai lá comigo em Romanos 12, o versículo 19. Está escrito assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Irmãos, Deus Ele retribui a cada um conforme as suas obras. Se você tem sido perseguido, injustiçado, entregue nas mãos do Senhor. Não queira se vingar. Saiba de uma coisa: Deus não se esquece. A justiça humana é falha, principalmente no nosso país. Mas a justiça de Deus, irmãos, ela não falha. E Deus, Ele é fiel, e Deus é justo. Mas da nossa parte, nós não podemos deixar que o mal entre no nosso coração. Jesus, Ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, na oração do Pai Nosso, a mesma coisa. Jesus nos ensinando a pedir que o mal não entre no nosso coração. Da nossa parte, irmãos, nós devemos falar bem, abençoar os que nos maldizem, e nós devemos clamar por misericórdia. Quando Jesus estava na cruz, Ele falou: Senhor, não deixe eles pagarem pelo que eles estão fazendo aqui hoje, tem misericórdia deles. E essa tem que ser a nossa oração, irmãos, porque se alguém cair na mão do Deus vivo, meu irmão, não tem como fugir. Uma coisa é cair na mão da justiça, uma coisa é cair na mão dos homens, mas nas mãos de Deus, quem vai poder nos livrar? Então, irmãos, nós precisamos clamar por misericórdia para essas pessoas, porque quando elas nos ofendem, sendo que nós estamos obedecendo a Deus, é porque elas estão cegas espiritualmente. E a Bíblia fala do apóstolo Paulo, que antes dele ser apóstolo de Jesus, ele era um perseguidor de cristãos, e ele achava que estava obedecendo a Deus, mas ele estava indo contra a vontade de Deus, a tal ponto de que um dia Jesus apareceu para ele no caminho, através de uma luz muito forte, e Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? Por que Jesus falou: por que me persegues? Sendo que Paulo nem estava perseguindo Jesus. É porque Jesus defende o seu povo. Se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, é defender o seu povo. Deus defende os injustiçados, Deus defende a nossa causa, irmãos, mas nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A quarta coisa que Deus não se esquece, irmãos, são das boas obras. Vai lá comigo, capítulo 13 de Neemias. Está escrito assim: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos.
e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadoque e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque estes homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Amém? Irmãos, Neemias pediu para Deus não se esquecer das coisas boas que ele estava fazendo. Irmãos, Deus, ele sabe de tudo que nós fazemos, pode passar despercebido diante das pessoas, mas Deus está vendo cada boa obra que a gente faz. E Jesus disse que no julgamento final ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que nós um dia, cristãos, estaremos diante do tribunal de Cristo e cada um receberá as suas obras. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: tudo está registrado. Em Apocalipse capítulo 20, o versículo 12, está escrito que lá no céu existe um livro com todos os registros das obras que os homens fazem. Tudo está registrado e nada passa despercebido, irmãos. Mas isso não significa que a nossa salvação é pelas obras. Nós não somos salvos pelas coisas boas que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Efésios capítulo 2, o versículo 8 ao 10, está escrito que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé e é pela graça de Deus. E no versículo seguinte está escrito que nós fomos salvos para fazermos boas obras. Irmãos, um dos objetivos de Deus nos salvar é para fazermos boas obras, é para sermos luz neste mundo. E aí nós devemos refletir: será que nós temos feito bem? Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Irmãos, a marca do cristão é essa, é as boas obras, é fazer coisas boas, não porque nós somos bons, mas porque nós fomos salvos por Jesus, e agora nós devemos seguir os seus passos. Amém? Então Deus não se esquece das boas obras, daquilo que nós fazemos. A quinta coisa que Deus não se esquece está no versículo 22 do capítulo 13. Deus não se esquece da sua misericórdia. Olha o que está escrito: então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Irmãos, Neemias sabia que o povo estava desobedecendo a Deus, e ele sabia principalmente que eles não estavam guardando o sábado. O sábado foi feito para o povo de Israel. O sábado era uma ordenança, onde as pessoas deveriam parar tudo que elas estavam fazendo e separar aquele dia para buscar a Deus. Mas eles não estavam fazendo isso, e então Neemias trouxe essa ordem. Primeiramente, nós vimos que ele percebeu que os levitas estavam sem suprimentos e ele sustentou eles. E agora ele ordenou que eles voltassem a adorar a Deus no dia do sábado. Ele percebeu que as pessoas estavam repetindo os mesmos erros, mesmo depois de tudo estar sendo reconstruído. E foi então que ele clamou por misericórdia. Irmãos, quantas vezes Deus já transformou a nossa vida, Deus já mudou a nossa história, e aí nós voltamos a praticar os velhos pecados, os pecados antigos, e nós voltamos a fazer coisas que nós sabemos que não devíamos, e por isso nós devemos clamar por misericórdia, porque a misericórdia é a única coisa que não deixa a gente ser consumido pela presença de Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, o versículo 22 e 23, está escrito assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Irmãos, a boa notícia é que quando nós nos arrependemos, Deus se esquece dos nossos pecados. Eu sei que parece um absurdo, porque como eu estou falando que Deus não se esquece,
Mas irmãos, Deus, Ele decide não levar em conta os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele lança nas profundezas do mar as nossas iniquidades. Você não precisa carregar a culpa, porque Jesus já morreu por você. Você não precisa sofrer o castigo da desobediência. Você pode se achegar ao Senhor e você pode crer na promessa de Deus que diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Glória a Deus. A sexta coisa que Deus não se esquece é da sua aliança com o seu povo. Olha o versículo 29. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Irmãos, Deus já estava aqui restaurando as muralhas, restaurando as casas, as cidades, e estava começando a haver ali um avivamento, porque as coisas que eram negativas, coisas que trouxeram aquela desobediência, estavam começando a sair do meio do povo de Deus. Então Neemias foi fazendo um limpa. Quando ele chegou naquele lugar, o templo de Deus, havia um monte de poste, de ídolo, de deuses falsos. Ele mandou arrancar tudo aquilo. Os levitas, eles não estavam guardando o sábado, ele fez voltar. Os levitas não estavam recebendo dinheiro para poder servir no templo, e Neemias fez com que a arrecadação voltasse, e eles voltaram, deixaram o seu trabalho secular e se dedicaram totalmente à obra. Então tudo estava encaminhando muito bem, mas os levitas, e aqui está dizendo, e os sacerdotes, eles estavam quebrando a aliança. E no contexto aqui está dizendo, mostra que eles estavam se envolvendo com mulheres estrangeiras. Eles estavam casando, porque as coisas começaram a ficar fáceis, e parece que agora nada de ruim podia acontecer novamente. E eles então foram amolecendo e acabaram se casando com mulheres estrangeiras. Só que Deus havia dado uma ordem no Antigo Testamento, que era para o povo de Israel não se envolver com as mulheres estrangeiras, porque elas traziam com elas os falsos deuses, os ídolos, e elas iriam contaminar os homens. E é por isso que Deus queria um povo santo, um povo separado. Hoje, quando nós vamos falar para as pessoas, olha, tome cuidado com o jugo desigual, procure não casar com uma pessoa que não serve a Deus, procure ver primeiramente se essa pessoa tem compromisso com Deus. As pessoas acham que a gente é preconceituoso. Irmãos, depois a gente vê o sofrimento, a luta que é. O cônjuge não quer que a pessoa venha na igreja, muito menos que vá numa vigília, muito menos que vá numa reunião de oração. E é uma batalha, diante de muita oração, que Deus vai mudando a história. Mas irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. E Neemias então, ele ficou irritado a tal ponto, que a Bíblia vai dizer que ele expulsou aquelas mulheres de lá, e ele decidiu trazer novamente aquele povo para a presença de Deus. E eles então reafirmaram a sua aliança com o Senhor. E lá em Isaías 54, versículo 10, está escrito assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Amém? Irmãos, ainda que a gente fale, ainda que a gente erre, Deus, Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele fez uma aliança conosco, através do sangue de Jesus. Nós estamos numa aliança no qual Deus disse em Ezequiel 36, que essa aliança é eterna e ela não pode mais ser quebrada. Essa aliança partiu do próprio Deus, e Ele decidiu fazer bem para nós todos os dias. Ele decidiu colocar dentro de nós o seu Espírito Santo, para que a gente ande no seu caminho. E mesmo que a gente fale, tudo que nós temos que fazer é pedir misericórdia, é pedir que Deus, Ele renove a aliança dEle sobre as nossas vidas. Amém? E por último, o último pedido de Neemias, que encerra o seu livro, ele faz o sétimo pedido para Deus se lembrar das contribuições que foram feitas. Aqui no versículo 31, ele disse assim: também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Irmãos, Neemias já havia pedido para o povo voltar com os dízimos, com as ofertas,
porque o templo de Deus, que era onde Deus habitava, ele precisava de mantimento. Mas é interessante que Neemias, ele pediu para Deus se lembrar do que ele tinha feito, e ele colocou regras até mesmo para prover a lenha, porque ele queria que a casa de Deus estivesse iluminada. Naquela época não havia iluminação como aqui nós temos, mas era movido a lenha, e ele não queria que o fogo jamais se apagasse. Ele queria que houvesse fogo no altar, ele queria que a lenha estivesse sendo ali sempre consumida. Irmãos, da mesma forma, a obra de Deus precisa de ajuda financeira. A obra de Deus precisa, porque são muitas obras a serem feitas e poucos são os trabalhadores. Então nós vemos na palavra de Deus que ele não se esquece do bem que nós fazemos no meio do corpo de Cristo. Jesus disse que se até um copo de água que a gente der para alguém, como se fosse para ele, aquilo vai ser lembrado. Jesus, ele deixou claro em Mateus capítulo 6, que até as nossas esmolas, Deus ele recompensa, quando nós damos sem querer mérito dos homens. O Pai ele recompensa cada vez que você ajuda. Por isso nós devemos parar com essa cultura de pensar assim: ah não, deixa que outra pessoa ajuda, eu não sei o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro, deixa que o governo, essa pessoa vai trabalhar, vai caçar o serviço dela. Irmãos, é lógico que nós devemos ter muita sabedoria para ajudar os outros, porque existem muitas pessoas que se aproveitam mesmo, mas nós nunca podemos perder a generosidade. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, que um dia Cornélio, que era um homem de Deus, ele estava orando, e de repente apareceu um anjo na frente dele, e o anjo disse o seguinte: Cornélio, Deus ouviu a sua oração, e ele se lembrou das suas esmolas. Irmãos, Deus se lembra de cada vez que você ajudou alguém, e é tão bom quando a gente consegue e tem o privilégio de poder socorrer alguém nas suas aflições. Às vezes você pensa assim: nossa, mas eu estou passando necessidade, e vem alguém pedir ajuda. Irmãos, não vai te faltar nada, seja generoso. Às vezes você pensa assim: eu vou dar R$5, sendo que você pode dar 100, pode dar 50. Você às vezes pode tirar uma aflição de uma família inteira. Então, coloque-se no lugar do outro, ame o teu próximo como a ti mesmo, e faça isso primeiramente para Deus. Faça sem esperar nada em troca, porque às vezes a pessoa está tão atribulada que ela nem te agradece direito, ou às vezes porque ela é egoísta mesmo. Mas não fique triste por isso, porque Deus está vendo e Ele te recompensa. Amém? Nós vemos um exemplo de uma mulher que ela derramou o perfume aos pés de Jesus, e era um perfume caro, e aquilo Jesus considerou como uma oferta de amor. E Ele então disse para os seus discípulos: olha, a oferta dessa mulher vai ser lembrada em todas as gerações pelo que ela fez por mim. Irmãos, que a gente possa crer nas promessas de Deus. Ele não vai falhar conosco. Deus é fiel na vida dos seus servos, naquele que tem compromisso com Ele. E eu não sei como você chegou aqui hoje, mas talvez você tenha duvidado dessa bondade de Deus. Irmãos, Deus é fiel. Deus foi fiel na vida de Neemias, na vida do seu povo. É lógico que problema foi o que eles mais tiveram, foi muita luta. Mas quando ele estava reunido com o povo, e eles então estavam concluindo o muro, ele disse o seguinte: irmãos, não vamos nos entristecer hoje, porque a alegria do Senhor, aquela alegria que vem de Deus, é a nossa força. Amém? Vamos nos colocar em pé para agradecermos a Deus, e vamos voltar a colocar a nossa confiança no Senhor, porque Ele não se esqueceu de nós. Até um fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Deus se lembra de tudo que nós fizemos, e Deus também se lembra da sua misericórdia, porque muitas vezes nós deixamos de fazer muita coisa boa, deixamos de confiar em Deus, voltamos para o pecado, mas Deus ele se lembra da sua aliança e da sua misericórdia. Então feche teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque quando somos fracos, é aí que o Senhor nos faz fortes. Pai, em nós não há bem algum, Pai. Em nós, muitas vezes, só existe um colar de vergonha. Pai, nós temos falhado contigo tantas vezes.
Quantas vezes, meu Pai, nós deixamos de confiar, quantas vezes deixamos de fazer o bem, quantas vezes não obedecemos a Tua voz, Pai, quantas vezes desejamos o mal para o nosso inimigo. Mas, Senhor, nós estamos aqui te pedindo, lembra-te de nós, lembra-te da Tua aliança conosco, lembra-te das Tuas ricas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, que o sangue de Jesus nos cubra nesta noite, que o sangue de Jesus nos purifique de toda maldade que o pecado gerou em nós, que o sangue de Jesus nos liberte da escravidão do pecado, que o Senhor nos liberte das obras da carne, porque elas são desobediência, que o Senhor nos capacite a produzir os frutos do Espírito. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor renove sobre nós a Tua aliança, a Tua presença. Deus, nós oramos, Pai, pela nossa família também. Pai, quantos agora, Pai, estão sofrendo porque os familiares não servem a Deus, o marido não serve a Deus, o marido podia estar aqui hoje, não está. Pai, a esposa não está aqui hoje, não tem te buscado. Pai, quantas mães têm chorado pelos seus filhos, porque os filhos hoje não querem saber de Deus, estão rebeldes. Jesus, tem misericórdia deles, coloca um amor, Senhor, sobre eles, porque o Senhor disse que nós devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Jesus, enche-nos com um coração cheio de compaixão, compaixão pelos perdidos, que a gente venha falar com amor, com sabedoria, que a gente não venha afastar as pessoas de Ti, mas que a gente venha atraí-las, porque o Senhor não veio para condenar, o Senhor veio para salvar. Ó Senhor Jesus, lembra-te, Senhor, das promessas que Tu fizeste a nós. Pai, o quanto ficávamos felizes em nos lembrar dessas promessas, mas as lutas foram tão grandes que agora nos esquecemos. Mas o Senhor nunca esquece, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus.